Bom dia a todos, na graça, na paz de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Arlen Mafra, estou com a minha esposa, Laila. Nós moramos em São Paulo, somos casados há 35 anos, temos 3 filhos, todos casados, com suas famílias. Vivemos os dias, os anos, os melhores anos e dias das nossas vidas. Temos vivido sob todos os aspectos, de todas as áreas das nossas vidas. A maioria de vocês sabem, conhece o nosso testemunho, nem sempre foi assim. Nós passamos muitas tempestades, muitos tsunamis, por conta de um envolvimento meu com drogas, por conta de uma escravidão que durou demais. E tudo que dura muito, que é ruim, que dura muito, causa um estrago muito grande, né? E eu cheguei a um estágio irreversível das drogas, depois de ter tentado mais de 20 internações, todo tipo de programa de tratamento, clínicas psiquiátricas, amarrado em porões de clínicas, como louco, sem sanidade. De tanto tentar e não conseguir, eu resolvi abandonar tudo e morar nas ruas de São Paulo e sumi por quase 8 anos, de lixo em lixo, vivendo na Cracolândia, em outros lugares de São Paulo. E milagrosamente não perdi minha vida naquele período, apesar de estar convivendo de muito perto com a morte, com a tragédia, com a miséria nas ruas de São Paulo. E por obra e graça do Espírito Santo, nas orações da minha mãe, que está aqui, minha amada mãe, da minha esposa, um dia Jesus estendeu a mão para mim numa madrugada em São Paulo. Eu estava muito mais próximo da morte do que da vida, vomitando sangue, numa situação muito ruim. E eu clamei a Jesus naquela madrugada. Daí em diante um plano, um projeto que não pode ser escrito pelo homem, não pode ser desenhado pela engenharia humana, não pode ser arquitetado pela mente humana, porque tinha que muitas variáveis, muitas condicionantes tinham que coincidir. Era um mosaico em que, de milhões de peças que tinham que se encontrar para formar a libertação, a vida, o retorno, o regresso, a restauração, a recuperação, um novo caminho, uma nova vida. Eu estava vivendo quase 8 anos de divórcio, com Laila, casamos novamente. Nossa vida foi restaurada, nosso casamento, nossa família, nossos filhos. Deus me levanta como um pastor na Convenção Batista Brasileira, porque eu mendigava as portas da primeira igreja batista em São Paulo, onde fui pastor por 4 anos, até dezembro, um dos pastores da PIB de São Paulo. Saímos para começar um projeto missionário na cidade de Boituva, em São Paulo. Deus colocou isso no nosso coração. Então essa é uma história escrita pelo dedo de Deus. É uma história de milagres. E nós queríamos ir e falar a corações de pessoas onde geralmente um pastor não vai. Eu vi assim que os trabalhos de recuperação com usuários crônicos de drogas, eles tinham 60%, 70% de recuperação no primeiro ano, depois baixava para 40% no segundo ano, depois 20% no terceiro ano. 5 anos sem usar drogas, quem foi usuário pesado, crônico de drogas, era apenas 10%, 5%, e olhe lá, Então, é um processo de libertação mesmo, É uma coisa que Deus tem que arrancar, é o que Davi disse para Deus: cria em mim, Senhor, porque ele não tinha mais. Cria em mim um coração puro, um espírito reto, cria. E essa palavra criar é a mesma usada no hebraico, lá no Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra, porque não existia nada. Então Davi estava dizendo para Deus: não tem mais nada, cria de novo, faz de novo um coração puro, porque o meu não presta, o meu não vai mudar por mim mesmo. A minha mente não vai conseguir, o meu esforço não vai conseguir mudar esse coração. Então essa é a história de pessoas que tentam demais mudar certas coisas pelo seu próprio entendimento, não vai conseguir às vezes nunca. Precisa que Deus crie isso, e isso chama-se libertação, quando Deus cria algo novo dentro de você, algo liberto, livre daquilo que o prendia e escravizava. Então nós entendemos que coração de criança é de quem chega primeiro. Se a ideologia chegar primeiro, se o pedófilo chegar primeiro no coração da criança, é uma tragédia. Se a violência chegar primeiro no coração dela, aquilo vai marcá-la para o resto da vida. Se a influência de um lar encharcado pelas drogas chegar no coração dela, para um desvio de comportamento pesado, aquilo vai marcá-la para o resto da vida. Porque aconteceu com os nossos filhos de alguma forma. Então nós entendemos que a única forma de nós pagarmos um pouco, pagar um pouco essa dívida, era indo nas escolas, onde teoricamente todos se encontram. O rico, o pobre,
o branco, o negro, o amarelo, o vermelho, a criança, o alto, o baixo, todo mundo se encontra ali na escola, né? E a gente queria plantar uma semente muito poderosa no coração das crianças, para que Jesus, o Espírito Santo, pudesse colher na próxima geração essa semente. Criamos o projeto Escola Sem Drogas. E eu estou contando isso para vocês, porque nós recebemos de Deus e nós começamos um trabalho no Brasil inteiro, com os nossos livros nas escolas. Depois de ter falado a milhares de estudantes, entendemos que a gente tinha que ter uma sede, um lugar, numa cidade, onde fosse referência, as pessoas pudessem, os pais levarem seus filhos e para se matricularem num curso de prevenção às drogas, para as crianças. Então nós adaptamos, hoje na verdade estamos lançando 2 livros, nós adaptamos a nossa história e pedimos os nossos 2 filhos do meio para contarem a história, para se lembrarem quando crianças, qual era a visão que eles tinham de tudo que aconteceu nas nossas vidas e na minha vida. E que eles contassem isso para outras criancinhas, né? E que mostrassem para elas o caminho do socorro, do acolhimento, do colo de Deus. Mostrassem para as criancinhas que se elas estiverem envolvidas em problemas sérios, em dores, nos seus lares, que elas tinham o caminho de Deus, mas na linguagem da criança. Então nós criamos esse livro, nós adaptamos toda a nossa história nesse livro, O Menino que Falava com a Lua. Porque os nossos filhos, meu filho mais velho, ele falava com a lua, pedia a lua para trazer o papai de volta, pedia a lua para as coisas mudarem em casa. Um dia ele descobriu que a lua tinha um dono, e ele começou a falar com o dono da lua. Então ele vai mostrando. O livro é todo de ilustrações, todas as páginas são ilustradas. Criança a partir de 6 anos que nem tem letramento, ela vai colorindo as ilustrações e isso que vai mostrando um caminho para elas. E os textos são textos de reforço para o pai interagir com a criança e trazer o tema, o debate para dentro de casa com a criança. O debate de Cristo, de Jesus, de uma forma mais empírica, mais atualizada, mais dos problemas atuais das famílias. Bom, tudo isso, toda essa história nos custou, e eu estou falando isso no início para vocês, eu vou ministrar 15 minutos, é a palavra de ministração hoje que Deus colocou no meu coração e eu não quero gastar esse tempo depois da ministração. A parte mais pesada da minha história foi recuperar o coração do meu filho mais velho, que está hoje com 34 anos de idade. É casado, mora em Manaus, um menino maravilhoso, bem sucedido. Ele foi muito atingido, muito atingido. Então, depois que eu voltei, ele ficou 3 anos sem falar comigo, nunca mais falou comigo, não quis falar comigo. E chegou a publicar que eu não era pai dele, e eu estava para ser ordenado pastor, viajando, escrevi um livro e estava vivendo essa história nos bastidores. E isso era uma causa impossível para mim, de forma que tudo isso desmoronava tudo que eu estava construindo, porque o que adiantava? Eu ganhar as almas, eu ganhar as escolas, a minha esposa, e recuperar tudo, perder o meu filho. Isso não teria muito sentido para mim, para as pessoas de fora sim, mas para mim não teria muito sentido. E eu comecei a orar por isso. Pedi a Deus, durante 3 anos, até que Deus fez um milagre também, e nossa relação foi restaurada, somos grandes amigos hoje, nós trabalhamos juntos, fazemos parcerias, o meu filho, um menino de Deus ele, e envolvido conosco na nossa obra, no nosso trabalho, e um dia ele sentou e contou a história para mim. Pai, eu vou te contar, eu falei, por que você ficou 3 anos sem falar comigo? Ele disse, eu vou contar para você, como é tentar explicar uma história dessa para uma namorada, para uma noiva, para um sogro, para uma sogra, numa mesa? Como é carregar uma marca dessa, sem ter culpa? Como é viver e entender a vida, e entender o meu ser, a minha humanidade, envolvido numa família completamente presa às drogas, sem eu ter feito nada? E ele foi me contando. E o meu filho nunca usou drogas, meu filho não usou drogas, meu filho não foi para marginalidade, para criminalidade, nada disso. Se tornou um menino bem-sucedido, um empresário bem-sucedido, um pai de família bem-sucedido. E ele foi me contando como ele foi escapando de tudo isso nas suas fases, na escola, depois, né, tendo todos os motivos para ser um menino derrotado, né, para se envolver com um monte de coisa errada, e ele conseguiu escapar de tudo isso. Quando ele terminou de contar, eu disse, você precisa contar isso para os outros meninos. Agora o seu testemunho é diferente do meu, é como escapar, mesmo você tendo problema, porque todo mundo tem problema em casa, todo mundo tem problema com a família, um ou outro se sente rejeitado, e eu disse, você precisa colocar isso num livro, filho. Você precisa contar essa nossa história para as pessoas, do seu ponto de vista, porque eu conto do meu ponto de vista, mas você é a vítima. Eu fui o agressor em tudo isso. Eu fiz as escolhas erradas. Eu te abandonei por conta das drogas. Eu sumi no momento que você mais precisava. E o meu filho escreveu um livro lindo chamado O Pai
que eu queria ter. O título é muito sugestivo, e aqui ele narra para os meninos, para os garotos, para os jovens, como ele vai vencendo, como ele vai escapando disso, porque ele tinha um sonho, ele tinha um projeto na vida pessoal dele, né? Como ele foi atropelando tudo isso, e dá insights para os pais, de como alguns comportamentos afetam profundamente a história, o coração e a esperança de um filho. Eu me envolvendo com essa literatura, muitas fichas caíram, e eu percebi então o grau do dano que eu tinha causado no coração daquele menino, daquele garoto, desde a infância, por conta de tudo isso. O Felipe gravou um teaserzinho rapidinho, acho que 1 minuto e meio. Eu queria pedir à mídia que soltasse dele apresentando esse livro, O Pai que Eu Queria Ter. Por favor, pessoal da mídia. Não é esse, é do livro, é o outro. Esse aí é do projeto. É o do livro, já o PCC do projeto. Durante muitos anos eu tive o sonho de escrever a história de relacionamento minha e do meu pai. Não só a história de drogadição do meu pai, mas o que a drogadição, o que as drogas tiraram de nós enquanto pai e enquanto filho dessa relação. Por anos eu tive raiva, revolta, tive que trabalhar esses sentimentos dentro de mim para que a nossa relação fosse restabelecida e recuperada e para que eu vivesse os dias que hoje eu vivo. Aqui vai meu recado para você pai, você mãe, até você filho mesmo. Esse livro, essas páginas, elas exalam o perdão. Eu digo que o tema principal desse livro é o perdão. O que ele é capaz de fazer, o que ele é capaz de restabelecer, o que ele é capaz de reconstruir. O pai que eu queria ter, ele fala sobre, depois de tudo, depois da superação das drogas, o que restou? O que restou dessa família atingida? Então escrevemos esse livro com todo carinho, com todo amor para você. Eu espero que seja uma leitura muito construtiva para você, para sua vida, para que Deus toque no seu coração, no coração da sua família, na sua casa, e para que os seus laços se fortifiquem ainda mais. Hoje posso dizer com alegria que sou apaixonado por ele, sou fã dele e grato a Deus por nos proporcionar, nos possibilitar a reescrever a nossa história. Essas páginas relatam isso. Um grande beijo e até o próximo livro. Tchau, tchau. Bonito igual a mãe, né? Nós fazemos nosso projeto chamado Escola Sem Drogas, está em todo o Brasil. A gente procurou derramar a nossa história em fases, né, de forma didática, pedagógica. Então, além desse livro para crianças, nós escrevemos um livro para os adolescentes, para ajudá-lo a atravessar o período escolar dele. E é o nosso testemunho que está aqui no nosso DVD, no livro Uma História Impossível, que é o testemunho clássico, né, enxuto, de tudo que aconteceu em nossa vida, junto com o livro que a minha esposa escreveu, Se Não Fosse o Crack, Te Teria Outra Vez. É muito interessante esses títulos dos nossos livros, Mais Forte que o Crack, Se Não Fosse o Crack, né, Droga Disfarçada de Estudante. Uma vez eu estava num apartamento em Guarulhos, onde morávamos, e eu estava no quarto, e ouvindo a Laila falar com as escolas, sobre livros, que ela enviava livro para as escolas. E ela dizia, o Droga, já enviei, o Droga, que ela resume o título dos livros. O crack, que é, né, Se Não Fosse o Crack. Não, eu já mandei o crack também. É mais forte que o crack. Eu cheguei na sala e falei com ela, a polícia vai invadir esse apartamento. Você pode ter certeza que um vizinho vai denunciar. Porque eles devem estar falando lá, eles inventaram uma droga agora mais forte que o crack. É tudo traficante, pessoal que mora. E eles iam a gente carregar as caixas de livro e colocar no carro, no estacionamento, na hora de viajar, para fazer as agendas. E eles ficavam olhando e diziam, deve estar cheio de droga nessas caixas. Meus amados, eu queria pedir que você solte o teaser, por favor. Agora sim, do projeto que nós realizamos nas escolas do Brasil inteiro. Por favor. Sempre busquei a Deus. Muitos amigos levam a gente para o mau caminho. O que o livro informa é como nós podemos prevenir contra as drogas. Eu decidi um futuro diferente para mim. E eu espero que essas crianças também tenham esse tipo de decisão. Um dia, se eu ter oportunidade, que eu sei que eu vou ter, eu quero estudar direito para mim se transformar numa advogada. Eu prometi que se o meu pai saísse dessa, eu ia
aonde abrissem as portas para mim, assim como essa cidade abriu, para contar o meu testemunho e para falar com vocês. Vocês podem soltar as fotos, por favor. Terminamos de construir agora um espaço na cidade de Boituva, para começarmos a Toca do Saber, que é uma escola de prevenção às drogas, também uma escola de incentivo à leitura, uma série de coisas. Aí está o nosso espaço lá em Boituva. A gente vai começar agora os detalhes, equipar tudo para poder receber essas crianças e evangelizá-las. De forma que, queridos, todo o material nosso, desse tour missionário que estamos fazendo pelo Brasil inteiro, durante esse ano, é para equipar aquele lugar. Então, quando você hoje adquirir um livro nosso, algum produto, você vai estar comprando uma cadeirinha lá para as crianças, uma carteirinha, o bebedozinho delas, né? O equipamento audiovisual que elas precisam lá, tá bom? Lucas capítulo 8, versículos 5 a 15. Lucas 8, 5 a 15. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, então foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Pai, tua palavra é abençoada e que ela cumpra hoje os propósitos do teu coração nesse lugar. Ajuda-me com teu Espírito Santo, conforme prometido na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o tema que Jesus está tratando aqui com uma multidão de pessoas, ele saiu de casa de manhã, foi para a beira da praia sozinho, e foi aparecendo gente na praia, aparecendo. E eu imagino, isso é uma imaginação minha, que Jesus, antes de dormir, deve ter pensado, porque o tema é tão importante, e ele não foi aleatório, que ele precisava falar com as pessoas sobre esse assunto. Porque esse assunto ia atravessar gerações, e as pessoas precisavam compreender essa dinâmica do reino de Deus, de como as coisas funcionam na mente de Deus, no coração de Deus, no jeito de Deus fazer as coisas, no jeito de Deus tratar a sua vida, sua jornada, sua agenda, seu projeto de vida nessa terra. Que é um só e é muito rápido, vai passar rápido. Então Jesus, quando estava falando, quando a multidão ficou reunida ao redor dele, ele começou a falar desse tema, mas por parábolas. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Por que Jesus tratava alguns temas por parábola? O termo parábola no grego é a junção de duas palavras, para e bolém. Para é paralelo, vem de paralelo, ao lado. Uma rua é paralela à outra, então uma rua caminha ao lado da outra. E bolém é atirar, é jogar. Então o termo parábola significa atirar ao lado, jogar ao lado. Não é jogar no alvo, mas jogar ao lado do alvo. Então Jesus estava tratando com aquela turma a respeito da pregação do Evangelho? Estava, mas conosco não, porque é uma parábola. Então ele pegou um tema e falou com aquela multidão, mas transformou esse tema numa dinâmica do reino de Deus. E ele falou por parábola. Porque quando você atira ao lado, serve para qualquer um. Então quando Jesus fala por parábola, ele quer garantir que ele não está falando só para aquela turma, para aquele tempo, para aquele contexto. Ele quer garantir que ele está falando para qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer contexto de vida, para aplicar essa dinâmica. Isso é parábola. Porque senão não justificava você falar por parábola. Então Jesus começa a falar sobre uma dinâmica do reino de Deus. E ele diz o seguinte, um cara tinha uma roça, pai de família, precisava pagar a conta, precisava dar conta da sua família, trazer o pão com dignidade. E ele não podia ficar em casa, então ele fez o quê? Saiu para semear. Ou seja, alguém fez o que tinha que fazer. É a primeira pegada dessa dinâmica do reino de Deus. Faça o que tem que fazer todo dia. E o cara saiu para semear. E ele fala, Jesus começa a falar o seguinte, ele tinha um cesto de semente, percorreu o seu campo e semeou essas sementes, todas. E ele fala de 4 situações nessa dinâmica, que eram as 4 sementes, dentro daquele cesto. O que é mais importante você prestar atenção nessa manhã, é que
todas as sementes dentro do cesto custou o mesmo preço. Não tinha trator naquela época não, irmãos. Ele tinha que percorrer a terra andando, risco de um animal peçonhento, um escorpião, uma cobra picar, ele morrer ali, cair numa vala, quebrar o pé, né? O sol nas costas, causticante, esforço, cansaço, suor, percorrer a sua terra o dia inteiro para lançar semente com uma única expectativa: colher, vender, fazer uma grana, pagar suas contas, dar conta da sua família. Essa era a dinâmica. Porque Jesus podia ter falado assim: um rabino saiu a pregar o evangelho, um religioso saiu a falar das coisas do reino de Deus, das coisas boas. Não, ele usou uma dinâmica de trabalho, ele usou uma dinâmica empresarial, empreendedora, comercial. Um cara tinha uma roça, tinha que sustentar sua família, ele saiu para semear de manhã, saiu para fazer o que tinha que fazer. Então ele está usando só o exemplo de alguém que precisava dar conta da sua missão. Então você pode colocar isso na sua vida. Alguém sai de manhã para fazer um concurso, alguém reserva uma parte da sua vida para estudar, para passar num concurso, para fazer um Enem, para uma carreira profissional. Alguém sai para casar, alguém sai porque tem que casar, está na hora. Alguém sai para conversar com seu filho, para resolver um problema, para fazer um negócio, para começar um empreendimento. E aí Jesus começa a falar de uma dinâmica, de uma matemática muito ruim. Ele diz: o cara saiu e ele semeou. Ninguém semeia, um semeador não semeia com a expectativa de não colher. O cara semeia com a expectativa de colher. Ninguém abre uma loja de veículos, de carro, com a expectativa de não vender. Ele quer vender, ele precisa vender. Ninguém casa com a expectativa de um lar destruído. Você casa na expectativa de ser feliz com o seu lar. Uma mulher não engravida, uma família não recebe um bebê na expectativa de que aquele menino vai se perder. Recebe na expectativa de que vai dar tudo certo. Você vai amá-lo. Ele vai ser bênção para a sua vida. Ninguém larga uma fase da vida e mergulha num projeto com uma expectativa que aquilo em algum momento vai acabar. Não, você tem a expectativa que vai dar certo. Mas aí Jesus fala o seguinte: a primeira semente deu errado. Por quê? Aí ele fala de uma variante, ele fala de uma condição. Olha, ela caiu fora do lugar. Mas ele não acusou o semeador de ter sido burro. Ele não trouxe a atenção do povo para isso. Olha, o cara não enxergava direito, jogou a semente no lugar errado. Não. A semente caiu fora do caminho, as pessoas pisaram, uma ave que não tinha nada a ver com aquilo, aproveitou e comeu. Aí ele fala de uma segunda semente que também deu errado. Caiu na pedra, não reunia as condições para crescer, não era o momento. Caiu no lugar onde não tinha profundidade, outra variante. Mas não disse que o semeador não escolheu a semente certa, não jogou no lugar certo. Ele não trouxe o tema para esse mérito. Aí ele fala de uma terceira semente. Até que começou a dar certo. Sabe aquele negócio quando você fala: não, agora vai. Meu marido veio no culto, assistiu a pregação, veio aqui na frente, leu tal livro, fez tal coisa. Não, agora vai. Mês que vem, o qualificado está do mesmo jeito. O sujeito está do mesmo jeito, às vezes até pior um pouco. Jesus falou, uma semente começou a crescer, e eu acho que o semeador deve ter saído, olhado e disse: não, aquela meu amor, aquela vingou. Agora vai dar para a gente pagar a geladeira que a gente comprou nas Casas Bahia. Mas começou a crescer, ele não viu que tinha ervas daninhas do lado e sufocou a semente, as pressões. Então Jesus foi falando o seguinte: a vida é cheia de variantes, é cheia de condicionantes. Existe o curso natural da vida, e todos nós estamos sujeitos a isso. O casamento, a vida, os negócios, os empreendimentos, os sonhos, os projetos, a vida pessoal, a saúde. Estamos sujeitos ao curso natural de muitas variantes. Para fazer um plano, você tem que combinar com muita gente. Você não decide pelo outro, você não decide pelo marido, pela esposa, pelo filho, você não decide por ninguém. Você não decide pelo seu sócio que você confia, você não decide por uma lei, um congresso que pode mudar uma lei do dia para a noite. Você não decide pelas condições sanitárias do país, nem do mundo. Acabamos de sair de uma guerra, de uma pandemia, que mudou a vida de muita gente e ceifou a vida de muitos outros. Então Jesus está falando que a vida é cheia de variantes. Bom, aí você faz uma conta que um camarada sai para trabalhar, sai para sustentar sua família, semeia 4 sementes e 3 dá errado.
essa matemática não fecha. 3 tentativas que custou esforço, suor, risco, tudo. Tempo. Deu errado. Não colheu nada. Não fecha. Se ficasse 2-2, não fechava essa matemática. Poxa, 2 deu errado, 2 deu certo. Jesus está falando de uma dinâmica do reino de Deus. Se a gente fosse um pouco mais inteligente, ele falaria só o seguinte: nem tudo tem que dar certo das primeiras vezes. Não é tudo que a gente faz que tem que dar certo. Não é todas as vezes que eu vou ter uma conversa com o filho que vai terminar bem. Não são todas as vezes que eu vou tentar um concurso que eu tenho que passar. É isso que Jesus está dizendo. Existe uma dinâmica no reino de Deus. Não são todas as fases do casamento que tem que dar certo. Aí ele diz o seguinte: mais uma 4ª semente, no meio de tudo aquilo, daquela loucura toda. Mas o fato dele ter feito o que tinha que fazer, continuou fazendo o que tinha que fazer, continuou com a expectativa que ele tinha, confiou de que ele tinha que fazer aquilo. Ele disse: tinha uma 4ª semente no meio daquele cesto. E essa semente então deu certo. Mas aí você faz a matemática humana e diz: mas então não valeu a pena? E as outras? E o meu tempo, e o esforço, e o suor, e as minhas noites de oração, e o meu choro, e o tempo que eu perdi nesse casamento, e o que eu joguei fora com esse filho, e o que me custou, e a humilhação, e a falta de compreensão nesse novo negócio que não está dando certo, que não vende. Aí Jesus disse o seguinte: essa 4ª semente, ela tinha um toque especial. Ela foi tocada. No meio da confusão toda, tinha algo blindado. Tinha algo preparado para acontecer. Só que o semeador não sabia que semente que era. Ele simplesmente fez o que ele tinha que fazer. E ele disse que quando uma das sementes vingou, ele disse: essa produziu por 100 sementes. Então a conta que era 3-1 virou 97-3. Então o que Jesus estava dizendo? Não são todas as vezes que as coisas têm que dar certo. Às vezes você vai numa reunião de família, está tudo certo. E custou reunir aquela família, custou ter paz naquele lugar. Mas lá não sei quantas horas você falou uma palavra que não devia falar. Você teve um comportamento que não devia ter, aí virou aquela confusão, a família se espalhou, piorou a situação. Aí você diz: não, agora acabou, agora já era. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: faça o que você tem que fazer todos os dias. Um semeador saiu a semear, um pai saiu para trabalhar, uma esposa saiu para investir no seu lar, um pai saiu para investir no seu filho. É isso, a dinâmica é essa. Alguém saiu para estudar, alguém saiu para procurar um emprego, alguém saiu para fazer um concurso, porque tem que fazer o que tem que fazer. E aí a primeira não deu certo, a segunda não deu certo, a terceira não deu certo. E aí é complicado, porque vem a humilhação, vem o julgamento, vem a incompreensão, vem a exclusão, porque você não tem o resultado que deveria ter, que uma família cristã deveria ter, com seu filho, com seu ministério, com a sua casa, com seus negócios. Mas Jesus está dizendo: faça o que tem que fazer, porque no meio dessas sementes, no meio dessas orações, desse esforço, no meio dessa crença, dessa esperança e dessa fé, tem uma semente que Deus vai tocar. Há um momento que não depende de você, que não é da sua agenda, que Deus vai tocar. E essa semente que Deus tocar, essa vai germinar. Esse será o momento do milagre de Deus, das mudanças, de quando as coisas de verdade começarão a dar certo. E ele diz assim: fica tranquilo, que a hora que eu tocar, que a hora que eu fizer a obra, vai valer por todas as sementes que não vingaram, por todas as suas orações, suas noites de sono, o seu esforço, as suas incompreensões, a sua humilhação, o olhar esquisito das pessoas, as cobranças. Mas você não é crente, você não serve a Deus. Onde é que está Deus nessa situação? Ele diz: vai valer a pena, vai valer o esforço de todas as outras vezes que deu errado, porque quando Deus colocar a mão, Ele vai transformar essa situação. É a semente que dá 100 por 1. Chegou um momento na minha vida, irmãos, para finalizar, que eu
eu não dava mais. Não dava para ver a frustração na vida, nos olhos das pessoas que me cercavam. Minha família, minha mãe, minha esposa, minha sogra, meus filhos. Internação depois de internação, tentativas depois de tentativas. Os semeadores saindo a semear na minha vida, mas não tinha, as sementes davam errado. Nunca dava certo. Orações, pedidos, clamores, desespero, dinheiro gasto, tempo, esforço, tudo isso. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Saía de uma internação, não, agora vai dar, agora vai. Mas aí é a semente que caiu entre espinhos. Daí a pouco as pressões sufocam, deu errado. Eu me lembro de um dia que estava numa reunião, eu, a Laila, minha sogra, minhas cunhadas, na casa da minha sogra. Eu estava vivendo o pior momento da minha vida. Eu estava tão constrangido, porque eu não conseguia me libertar das drogas, que eu disse assim para eles, eu olhei para Laila e falei assim, Laila, se você me disser agora que não dá mais, meu amor, eu vou compreender que não dá mais. Eu vou levantar desse lugar para nunca mais aparecer aqui, você vai ter paz, vai ter sossego. Aí eu olhei para minha sogra, na minha frente, minha sogra, ai minha filha, aproveita. Fosse eu, falava a mesma coisa, fosse minha filha, eu falava a mesma coisa, aproveita minha filha. E minhas cunhadas, Laila, como quem diz, se livra agora, é o momento. E a Laila maluca, falou não, eu vou ficar, eu acredito. Um semeador saiu, e eu dentro de mim falava, burra, que mulher burra, meu Deus do céu, a oportunidade da vida dela é essa. Mas eu precisava ouvir dela, que ela não queria mais. Aí disse, não, a semeadora saiu a semear. A partir dali é que deu errado mesmo. E aí eu vendo tudo aquilo, eu falei, não dá para ficar mais. Fui embora, sumi. E aí realmente encerrou a história. Mas a quarta semente estava plantada, ninguém sabia. Aí encerrou a história, deu errado, acabou o casamento, foi para o divórcio, acabou tudo, deu como sumido, cada um seguiu sua vida, tudo despedaçado, história de família horrível, uma marca terrível, filhos atingidos, tudo. E aí sabe quanto tempo ela ouviu das pessoas, da família dela? E aí, valeu a pena? Valeu o esforço todo? Valeu você ter permanecido? Valeu suas orações, suas campanhas, tudo que você fez? O que eles não sabiam é que no meio daquele cesto de orações, de perseverança, de fé, de esperança, já havia sido plantada a quarta semente. Aí não dependeu mais das pessoas que estavam semeando. Aí numa madrugada, uma águazinha bateu lá naquela semente, na quarta. Aí não tinha pedra, não tinha semente fora do caminho, não tinha espinhos, não tinha variante, nem condicionante, não tinha nada. Aquela era a semente de Deus, vingando e germinando na minha vida, que me levantou, me libertou, e foi restaurando tudo. E hoje a gente olha para a situação, a gente vê, a conta fechou, está 97-3. Quando Laila assinou o divórcio, ela chorando numa antessala do cartório, ela recebeu uma palavra de Deus, através de um ímpio que estava lá, com um livrinho na mão, falou, o livro da história de vocês vai compensar e vai trazer de volta tudo que foi tirado por essa maldição das drogas. E tudo isso aconteceu. Fique em pé nessa manhã, em nome de Jesus. Olha, um dia, meu filho, depois de ter orado 3 anos, Senhor, inclina o coração do meu filho para mim. Senhor, inclina o coração do meu filho para mim. Senhor, eu quero meu garoto de volta. Senhor, um dia, era uma situação tão horrível que assim, se tivesse o aniversário de uma filha, e eu tinha que ir, se o carro dele estivesse lá, eu tinha que deixar a minha esposa e voltar para casa, sozinho. Porque ele diz, onde ele estiver eu não posso estar. Onde eu estiver eu não quero que ele esteja. Ele não é meu pai. Um dia ele ligou, aceitou fazer uma viagem conosco, comigo e com a mãe dele. Era uma viagem missionária. Eu ia falar nas igrejas, ia rodar esse Brasil, junto com ele. Eu celebrei tanto esse momento, eu falei, Deus, obrigado por esse milagre. É agora. E nós viajamos. Foi a pior viagem que eu fiz na minha vida. Deu tudo errado. Brigamos, ele não estava preparado, eu não estava preparado para nada daquilo. Vocês entenderam?
Não somos nós que determinamos quando as coisas vão acontecer. Nossa missão é semear. Um semeador saiu a semear. Aí ele disse, agora que nunca mais eu quero falar com você mesmo. Aí minha mulher, aí todo mundo, aí foi minha vez, né? Aí todo mundo olhou e falou assim, agora você estragou tudo mesmo. Agora eu fui para o meu quarto. No outro dia disse, Senhor, me dá meu filho. Senhor, me dá o coração do meu menino. Senhor, me desculpa. Senhor, me perdoe. Eu sou semeador. Um pai, a função dele é semear no filho. É semear amor, não importa quantas vezes. Essa é a missão, o que Jesus está dizendo, essa é a missão de todo mundo. A missão de quem precisa trabalhar é distribuir currículo mesmo, é bater nas portas mesmo todo dia, ainda que você não consiga no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto mês. De quem quer viver, ser funcionário público, é fazer concurso mesmo, ainda que você não passe no primeiro, no segundo, no terceiro. De quem casa, é cuidar dos filhos, ainda que você seja chamado na escola para dizer que seu filho tem problema. Até que um dia, do nada, depois de um tempo, ele liga e me convida para o aniversário dele. Ali foi a quarta semente. Me abraçou, me beijou e disse, pai, nós vamos começar uma nova história. Com a mesma vida, uma nova história. E depois disso, os anos foi consolidando e soldando, movido pelas forças de Deus, pela força dessa quarta semente milagrosa e maravilhosa. Nossa vida foi completamente restaurada, sem nenhum esforço, sem nenhum planejamento, quando as expectativas já nem existiam direito. O que eu fazia todo dia era só semear. E eu sei que nessa manhã eu estou falando para mamães e papais, para gente aqui que está batalhando muito, mas que está dando errado. E é uma confusão terrível, porque você fica, mas espera aí, mas a Bíblia diz, porque entre uma coisa e outra existem as promessas de Deus, de que Deus é com você, que o nosso general é Cristo, que nós seguimos os seus passos, que nenhum inimigo nos resistirá. Mas e aí? Mas você olha para a realidade e diz, opa, burro eu não sou, posso ser doido, eu não sou burro, eu sei fazer conta, a conta não está fechando. Essa manhã Deus me enviou aqui só para dizer a você, você é semeador. Você é semeador. Deixa o resultado comigo. As contas e a matemática sou eu que vou fazer. Quando eu fizer, você vai entender como é a dinâmica do reino do meu Pai. Existe um momento certo para todas as coisas. Existe o tempo certo de todas as coisas. Existem variantes e condicionantes que você não domina. E que Ele é um mosaico. Ele está construindo um mosaico para dar forma ao seu casamento, para dar forma ao seu sonho, para dar forma, para que as pessoas consigam ver qual é a vontade dele para a sua vida. O que eu posso dizer nessa manhã é que vai valer a pena. Continue, mamãe, continue, papai, continue, você que está batalhando, continue batendo na porta, porque quando essa quarta semente começar a germinar, vai valer a pena todo o tempo de estudo, vai valer a pena todo o seu esforço, todas as suas noites de sono, sua preocupação com essa família, com esse menino. Eu só vou pedir agora que você venha aqui à frente, um pouquinho de distanciamento, que eu quero orar junto com você, pedir o Espírito Santo para firmar, para soltar essa palavra, para te encher de esperança e de fé, e para que ministre a sua causa nessa manhã, porque eu sei que você tem uma causa, eu sei que você tem uma demanda, e abre-se um expediente divino agora, na presença do Espírito Santo, para que nós levemos essas causas ao nosso Deus, ao nosso Pai. Fala com Ele agora sobre a sua agricultura. Fala para Ele agora sobre o sol às suas costas, que está doendo, é muito risco, está pesado. Pede Ele força para amanhã você ser o semeador que saiu a semear no coração do seu amado filho, da sua esposa, do seu lar. Pai Celestial, nessa manhã eu quero te agradecer pela presença do Teu Espírito Santo. Ó Jesus poderoso, o Senhor venceu por nós, o Senhor lutou por nós, o Senhor sofreu por nós. Não houve outro motivo, não existia nenhuma demanda no céu para que o Senhor viesse. Nenhum mundo estava em perigo, nada estava em perigo, a natureza não estava em perigo, os animais do campo não estavam em perigo, estava em perigo eram as nossas vidas, condenados, sem solução, sem alternativa. O Senhor resolveu, e o Senhor nos chamou para te seguir, e o Senhor falou de um reino diferente, e é sobre esse reino que nós estamos falando nessa manhã. É na autoridade do Espírito Santo, e é pelo sangue do Senhor Jesus que nós entramos agora na presença do Pai Celestial. E nesse tribunal aberto, Senhor, nós vamos até o juiz dos juízes e apresentamos nossas causas e demandas, Pai.
ó Deus, cada um no seu contexto, na sua realidade. E eu peço nessa manhã que o Senhor derrame força do céu, que o Senhor derrame a esperança, a fé espiritual no coração das pessoas, que o Senhor, ó Deus, oriente essa mente, que o Senhor, ó Deus, console esse coração, que o Senhor abra uma nova página para começar novamente, Senhor, o capítulo da oração, da intercessão, da perseverança, do esforço, Pai, confiando somente na Tua palavra, de que o que Tu dizes, Tu cumpres. Nessa manhã eu abençoo a vida desse papai, dessa mamãe. Eu jogo essa semente, Senhor, e peço que o Senhor, com sua mão gentil, generosa, empurre essa semente para o lugar mais especial do coração dessa pessoa, para que amanhã ela volte a distribuir os seus currículos, a fazer os seus concursos, a amar esse filho, a investir na oração por esse casamento, que ela volte à terra da agricultura, Pai, porque o Senhor haverá de fazer florescer a semente poderosa do Senhor, no nome poderoso de Jesus. Quem pode dizer comigo amém? Amém. Esta palavra de Deus é para você, é para a sua vida. Aplauda Jesus essa manhã. Volte para o seu lugar, com fé, com perspectiva, com esperança. Amados, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu sempre costumo dizer, pode sentar, que se nós gostaria que nos encontrássemos novamente. Quero agradecer ao pastor Eli pelo acolhimento, pela generosidade, sua equipe, os pastores, todo o pessoal da igreja, muito obrigado. Eu espero voltar, retornar em algum outro momento. Se não nos vermos aqui, aonde nós nos veremos, irmãos? Espero que você vá primeiro que eu. Tenho muita coisa ainda para fazer aqui nessa terra, tá bom? Que Deus te abençoe.